Nesse vídeo eu vou te mostrar na prática como você vai aprender inglês agora de uma vez por todas. Eu separei aqui um material passo a passo, tá bom? Te mostrando como você vai fazer isso. Então esse vídeo aqui, ele tá com a metodologia totalmente validada, passo a passo, para você começar a executar hoje mesmo. Então olha só, pega papel e caneta, porque a aula de hoje é sobre estratégia para aprender inglês, aprender a falar, aprender a conversar, tá bom? E principalmente ajudar você a ficar mais próximo da fluência. Então, olha só, já tô com o nosso primeiro passo aqui pra gente estar executando, tá bom? Então presta bem atenção no que eu vou te dizer aqui nesse vídeo. E essa aula aqui de hoje é uma aula prática relacionada a esse vídeo que eu gravei aqui no canal, que foi o primeiro, tá bom? Dizendo o que você deveria fazer. Só que esse vídeo aqui é como você vai fazer, tá bom? Então, já vamos começar. Primeira dica que eu dou lá naquele vídeo, né? A primeira dica que eu também dou a você, para você aprender a falar inglês, é você começar com leitura, beleza? Então, basicamente, o que é que você vai fazer? Você vai pegar um assunto que você gosta, ou assunto que você gosta, ou assunto que você é envolvido, né? Por exemplo, pode ser a sua área de atuação profissional. Aí você pensa, poxa, eu não sou formado em nada, mas você atua em alguma coisa. Você pode ser um vendedor de alguma loja, você trabalha com atendimento ao cliente, tem conteúdo sobre atendimento ao cliente, você vende casas, você é corretor de imóveis, enfim. Ou então sim, você tem uma área de atuação de formação acadêmica, médico, advogado, dentista, seja lá o que for, tá bom? Nesse caso aqui, eu dei um exemplo de área de interesse de hobby, né? No caso de HQs. Então, olha só, você vai pegar o assunto, você vai pesquisar, você vai traduzir o termo de pesquisa na internet. Você pode utilizar mesmo o Google Tradutor. Então, olha só, tem esse exemplo aqui. Digamos que o tema que você queira pesquisar seja histórias em quadrinhos, heróis, como eu falei, como eu escrevi aqui nesse tema, tá bom? Histórias de quadrinhos, heróis, super-heróis, esse tipo de coisa. E aí, no caso, digamos que você tem uma dúvida, né? Eu sou muito fã do Batman, no caso, né? E aí, olha só, por que que o Batman não mata o Coringa, né? Quem não sabe, o Coringa é o vilão do Batman. Aí, se você pegar esse termo e traduzir para o inglês, olha só, vai ficar Why Batman doesn't kill Joker? Joker é Coringa em inglês, para quem não sabe. Então, ficou desse jeito aqui a expressão Why Batman doesn't kill Joker, certo? Eu não traduzi porque eu já sabia essa tradução, mas isso é uma recomendação do Google. Sabe quando você vai pesquisar no Google, né? Uma coisa, ele completa a pesquisa para você, ele completa o termo de pesquisa. Pronto, ele fez isso, né? Então já estava pronta lá. Mas você pode fazer isso, né? Mas caso você não saiba o termo em inglês, você pode perfeitamente traduzir pelo Google Tradutor, tá bom? Então olha só, apareceram essas pesquisas aqui, esses resultados no termo de pesquisa. Apareceu um resultado no Reddit, tá? Apareceu um outro resultado que o Google costuma trazer, que é tipo, as pessoas também perguntam. Aí ele coloca outras perguntas relacionadas a esse tema que você pesquisou, né? Aí tem aqui vários outros assuntos, olha só, apareceram outros vídeos, aliás, outro site e também vídeos, né, que vão redirecionar você para o YouTube. Então olha só, o que é que eu fiz? Eu cliquei no primeiro resultado, tá bom? Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando leituras relacionados ao tema que estamos estudando, a um tema que queremos aprender, só que em língua inglesa. Aí você pensa, poxa, eu não sei de nada de inglês, eu não sei muita coisa. Mas é exatamente esse processo de leitura, esse processo de tradução e descoberta que a gente vai aprendendo novos vocabulários e novas palavras, tá? Então, olha só, estou te mostrando um bom exemplo aqui. Eu cliquei nesse primeiro resultado, que vai ao Reddit, Why Batman Won't Kill the Joker, né, que é o título, né, do subreddit, desse texto do subreddit, aqui dizendo Why Batman Won't Kill the Joker. Ele tem um textão aqui muito grande, só que, olha só, eu peguei um pequeno trecho para começarmos a ler, tá bom? E destrinchar o que é que podemos aprender com algumas expressões aqui. Então, olha só o que é que eu trouxe. Eu trouxe aqui, né, um trecho, né? Na verdade, o primeiro trecho, esse parágrafo aqui, ó, esse primeiro parágrafo, né? Se eu for pegar tudo, esse vídeo vai demorar. Nesse caso aqui eu estou fazendo só como exemplo. E olha só, vamos começar a leitura aqui do nosso texto, tá? Eu já preparei aqui um vocabulário, já peguei as principais expressões que a gente pode ir aprendendo. E olha só, é isso, né? Uma das coisas que mais me ajudou a aprender inglês foi pegar um texto que eu precisava ler e fazer uma pequena anotaçãozinha, ó, vocabulário. Escrever vocabulário em cima, para colocar, né, as principais expressões ali que eu principalmente não sabia. Então vamos começar aqui a fazer a leitura, né? Olha só. One of the most common criticisms of Batman. Primeira expressão que já chamou a atenção aqui, ó. One of the most, que significa um dos mais. Vou até destacar aqui para você, tá bom? One of the most significa um dos mais, certo? Então olha só, uma das mais comuns críticas ao Batman, e aqui a pessoa coloca, olha só, entre parênteses, tá?
At least among internet people with nothing better to do, tá? Que nós tivemos aqui duas expressões, tá bom? Pelo menos pessoas por dentro da internet com nada melhor para fazer, beleza? Vamos pegar aqui esse primeiro aqui, ó, at least. At least significa pelo menos. Então, se você quiser dizer pelo menos em inglês, você completa, você fala, né? Utiliza at least. Among internet, que é tipo assim, pessoas entre, among internet people, ou seja, pessoas ao redor da internet. With significa com, tá? E outra expressão aqui que eu quero mostrar para você é nothing better to do. Nada melhor para fazer. Nothing better to do. Então, vamos continuar a leitura aqui do nosso tema. Is that he won't kill the Joker. É que ele não vai matar o Coringa, né? Então, olha só a expressão aqui, even though, que significa... Cadê aqui? Então, olha só a expressão, nem tinha colocado aqui, né? Esqueci de colocar ela. Even though significa embora. O que é que significa essa frase aqui que a gente acabou de ler? Vamos lá. É que ele não vai matar o Coringa, né? E esse is that está relacionado à frase anterior que a gente começou a ler, ó. Uma das críticas mais comuns ao Batman, pelo menos aquelas pessoas na internet que não tem nada melhor para fazer, é que ele não vai matar o Coringa. Embora isso salvaria milhões de vidas. Olha só, embora esse it é it would, né? A forma abreviada de dizer it would, né? Até que eu pronuncio it would, né? Save, salvar millions of lives, milhões de vidas. Então, o que é que está acontecendo aqui? Estou simulando que eu peguei esse texto, eu já sabia algumas palavras ali em inglês, já sabia ali o contexto, já sabia entender. Só que algumas expressões eu não conhecia, né? Eu estou supondo aqui que eu não conhecia essas expressões que eu coloquei aqui na nossa lista de vocabulário. E beleza, tem um ponto aqui, né? Já começou aqui, tem um ponto, agora a gente continua aqui a nossa ideia, né? Robot Chicken Spoofed, acho que esse Robot Chicken deve ser algum escritor. Na verdade, ó, esse Robot Chicken é algum tipo de referência a um vídeo. Olha só aqui, escrito Robot Chicken. Quando você clica nele, né, lá no site, ele redireciona você para um vídeo que o Batman tá matando o Coringa, só que eu não estou trazendo esse vídeo aqui, tá? Só que eu estou focando mais no texto. Among many others. Então, continuando aqui, ó. Ostensibly, it's obviously the best answer, right? Isso aqui nesse contexto quer dizer mais ou menos tipo, aparentemente, né? Aparentemente, essa é a resposta mais óbvia, certo? Qual é a resposta a que esse trecho se refere? É isso aqui, ó, que isso salvaria milhões de vidas, né? E aqui outro trecho que eu quero chamar a atenção, né? The best significa o melhor ou a melhor. Então, aparentemente, isso seria a melhor resposta, certo? Answer significa resposta. E right, tipo, right utilizado assim, ó, tem uma vírgula, tem o right e tem a interrogação. Tipo assim, é como se, dizendo certo. Tipo, você expõe uma ideia e no final você diz certo. Nesse caso aqui, essa seria a melhor resposta, certo? It's the best answer, right? Então aqui o texto continua. Arkham is horrifically incompetent. Beleza, aqui tá falando da prisão Arkham. Arkham é uma prisão, né? Pra quem não conhece aí dos quadrinhos. E aí o texto continua. And the Joker can break it out of every few months to wreak havoc and kill civilians. Tá, então traduzindo aqui, Arkham é horrivelmente incompetente, se a gente for traduzir ao pé da letra, né? E o Coringa pode escapar, agora breakout, olha só, significa fugir, no caso fugir da prisão, né? Breakout é fugir. Essa expressão breakout é quando se trata de fugir de algum lugar, principalmente fugir de alguma prisão, de algum lugar que você está aprisionado, tá bom? Olha só. Então, o Coringa ele pode escapar a cada alguns meses, né? Ele não diz aqui, tipo, a quantidade exata de meses, então a escrita pode ser few months, né? Few months, alguns meses. Aí o Coringa pode escapar, né? A essa última frase aqui, ó. Wreak havoc and kill civilians. Essa expressão com essas duas palavras aqui, wreak havoc, significa, tipo, causar estragos, né? E kill civilians, né? Matar civis, ou seja, pessoas civis do dia a dia. E aqui finaliza o parágrafo com uma pergunta. Why doesn't Batman just take him out once and for all? Vamos lá, o que é que isso quer dizer? Why doesn't Batman? Porque o Batman simplesmente não tira a sua vida. A gente pode traduzir dessa forma, né? Se a gente for pegar, por exemplo, take out, tira esse him, esquece esse him aqui, tá bom? Take out pode significar levar para fora, tá bom? Mas nesse contexto aqui, pode significar, está significando, né, tirar a vida, né? No caso, tirar a vida
do Coringa. E aí a pergunta acaba com essa expressão, once and for all, significa de uma vez por todas. Então percebeu que você aprendeu algumas palavras só em ler um texto, um pequeno texto? Você pode também, se você não consegue ler tipo assim, esse parágrafo todo, um parágrafo todo do texto, da sua leitura, você pode começar estudando apenas uma frase, apenas uma única frase. Porque aqui está presente vários elementos, vários conteúdos de gramática em inglês. E aí nesse caso, quando você tem dúvida, você pode sim voltar para as aulas de gramática, ou você aprendeu toda a gramática e está aprendendo a falar inglês aqui na prática, através do que você já sabe de gramática. Por exemplo, verbo to be, futuro simples, passado simples. E aqui você está aprendendo expressões, aprendendo a construir um raciocínio. E voltando aqui, olha só, a gente já concluiu o primeiro passo, fazer uma leitura em inglês, de um tema que você tem interesse, de um tema que você está acostumado, que você está estudando. E quanto mais você lê inglês, faz essa prática, você simplesmente aprende vocabulários relacionados ao tema que você gosta. Ou seja, se você for falar inglês, você vai falar sobre algum tema. Você vai falar sobre você vai falar sobre sua família, de onde você é, mas também você vai conversar, por exemplo, sobre HQs, né? Caso você encontre uma pessoa que tem o mesmo interesse que você. Do mesmo jeito, se você conhecer uma pessoa estrangeira que estuda a mesma coisa que você, digamos que você seja um estudante de engenharia. Quais as palavras e principais expressões que se aprende na engenharia em língua inglesa? E aí você pode conversar com uma pessoa utilizando essas mesmas expressões. Ah, e olha só, se você quiser realmente ficar fluente de verdade em inglês, você precisa de um conteúdo programático, em que vai pegar você do básico, passar pelo intermediário até o avançado. Como é que você pode fazer isso? Utilizando o curso online que eu indico aqui no canal. Ele vai estar aqui na descrição, nos comentários abaixo, tá bom? Se você não encontrar, vai estar aqui na biografia do canal. É só você entrar no canal, você vai lá em sobre, que vai ter um link lá de um curso que eu recomendo, tá bom? Então você pega esse curso online, assiste de onde você quiser, de tablet, celular, computador, enfim, e faz os seus estudos até você chegar ao mais avançado em inglês, beleza? Confere lá o site, faz a sua matrícula, tá bom? E estude bastante. Mas vamos lá, vamos continuar aqui o nosso vídeo. E aqui, olha só, ainda continuando o passo anterior, você vai simplesmente fazer uma contribuição e comentar esse ponto que você achou sobre o assunto que você acabou de ler. Digamos que você acha um artigo, beleza, não tem espaço para escrever lá. Você escreve em um bloco de notas, em um caderno, alguma coisa do tipo. Só que a gente está tratando, olha só, de um subreddit, em que qualquer outra pessoa que se cadastrar no Reddit pode contribuir com esse post. Pode simplesmente ir lá escrever o que achou, escrever o que entendeu, uma opinião dela e tudo mais. Olha só, eu trouxe um exemplo aqui, beleza? Você pode utilizar as seguintes expressões. Vamos lá. I think that significa eu penso que. My point of view is that. Meu ponto de vista é que. Aí você continua a ideia em inglês, tá bom? I agree with you because significa eu concordo com você porque, que já é uma expressão em que você vai expressar sua discordância. I understand that, but I don't think that. Vamos lá. I understand that, e aí você expressa que entendeu uma ideia de alguém, né? Significa eu entendo que, aí você continua a sua fala. But I don't think that. Mas eu não acho que. E aí você expressa o ponto que você discorda. Olha só, eu mesmo escrevi esse texto aqui, tá? Como exemplo do que eu escreveria se você quisesse contribuir lá. Só escrevi isso aqui, né, por causa dessa aula. Então vamos lá. Eu começo dizendo, I agree with you because Batman does not have to be like his enemies. Significa, eu concordo com você porque o Batman não tem que ser como seus inimigos. Eu continuo na escrita. My point of view is that if you kill the first, there will be the second, and so on. Meu ponto de vista é que se você mata o primeiro, existirá o segundo e assim por diante. A expressão aqui, ó, que eu até destaquei, and so on, significa e assim por diante. Ou seja, se você quiser começar dando exemplo e quiser, e assim por diante, aí você utiliza and so on. Aí eu continuo dizendo aqui, ó, that's the reason that I agree with you about the idea that killing is a line that Batman cannot cross. Vamos lá. Essa é a razão que eu concordo com você sobre a ideia de que matar é uma linha em que o Batman não pode cruzar. Olha só, um destaque aqui para essa frase, né? Killing, matar, está aqui empregado como um substantivo. A ideia de
matar. Agora, se eu utilizar em outra frase, por exemplo, o Batman vai matar o Coringa. Aí o matar é um verbo e não um substantivo. Aprenda a diferenciar isso, que o seu inglês vai conseguir destravar principalmente o seu entendimento quando você lê ou quando você escuta. Agora, killing é substantivo, então não se escreve kill, e sim killing. E aí eu escrevo uma frase aqui, eu não sei se eu concordo com o que eu falei. Eu só escrevi aqui para, não sei, engrandecer o exemplo, né? E eu escrevi da seguinte forma: But I don't think that it would make him a bad person. Mas eu não acho que isso faria dele uma má pessoa. Na verdade faria, né? Mas eu tô trazendo só um exemplo aqui, por favor, não me leve a mal, tá? Então olha só, fizemos o primeiro exercício. Fazer uma leitura e escrever um comentário em inglês sobre o que a gente acabou de ler. Então agora, o que é que acontece? Quando a gente vai lá no Google e pesquisa, do jeito que eu ensinei aqui a pesquisar, Why Batman Doesn't Kill Joker, a gente tem várias respostas, a gente encontrou a primeira leitura, mas olha só, nós temos aqui vídeos que o próprio Google recomenda. Isso vai para o nosso segundo passo, que é assistir vídeos sobre o assunto que a gente pesquisou. Olha só, na mesma pesquisa anterior, eu caí nesse vídeo aqui, ó. Eu já até separei o link aqui para você, tá? Vou abrir aqui. Why has Batman not killed the Joker? Batman has a no-kill rule. Então olha só, tem toda uma ideia aqui. Eu não vou reproduzir o vídeo nem nada, tá bom? Vou só voltar aqui para nossa aula. E olha só, ao invés de escrever um comentário, você vai simplesmente escrever as principais ideias que você entender sobre o conteúdo assistido. Então, eu assisti esse vídeo aqui que passou aqui e eu anotei as principais ideias que apareceram. Primeira, Batman has a no-kill rule. Rule significa regra. Então, o Batman tem uma regra de não matar. No kill. E aí eu continuo a ideia. As he refuses intentionally take a life with his own hands. Em que ele recusa tirar uma vida com as suas próprias mãos. As he refuses significa em que ele recusa. To intentionally take a life. Então, tirar uma vida intencionalmente. Nesse caso, a tradução viria tipo trocada. With his own hands. Com as suas próprias mãos. Então, own hands, próprias mãos. E aqui, pessoal, continua a segunda ideia. Bruce knows that once he kills the Joker, there will be nothing to stop him from killing others. Então, o Bruce sabe que a partir do momento, né, a gente pode traduzir assim, a partir do momento em que ele mata o Coringa, that once he kills Joker, tipo, a partir desse ponto que ele mata o Coringa, there will be nothing, não haverá nada. Stop him significa pará-lo, ou parar ele, from killing others, de matar outros. Então você pode tanto fazer um comentário nesse vídeo, lá na seção de comentários, ou simplesmente anotar as principais ideias que você entendeu desse vídeo que você assistiu, só que com suas próprias palavras. Então beleza, a gente exercitou duas formas, mais calma que esse vídeo ainda não acabou. Ainda tem estratégia mais poderosa que eu ainda vou compartilhar durante esse vídeo. Então não sai daqui, continua suas anotações e continua prestando atenção no que eu vou te falar. Então olha só, terceiro passo ainda sobre leitura em inglês. Dessa vez, para uma leitura mais densa, mais rica de palavras, você vai pesquisar livros sobre o assunto que você pesquisa. Então olha só, buscar livros em inglês. Como é que você vai fazer isso, né? Você vai digitar book about, e aí você coloca o tema de interesse na frente, claro, a expressão em inglês, né? Por exemplo, book about psychology, livro sobre psicologia. Ou então, por exemplo, book about selling, que é o exemplo que eu dei lá no começo. Selling significa vendas. Então, livros sobre vendas, que vão te ensinar gatilhos mentais, estratégias, como tratar um cliente, como atender bem um cliente, experiência de usuário e tudo mais. E aqui nesse exemplo, continuando com o tema que eu estou dando um exemplo geral aqui nesse vídeo, é Book About Batman. Olha só, apareceu vários livros sobre o Batman, né? Batman The Killing Joke, que é Batman, a Piada Mortal. É muito bom esse aqui, por sinal, mas eu só assisti o filme, né? Tem vários outros aqui. E aí, no caso, você vai encontrar produtos para você comprar. Olha só. Tem um link aqui da Amazon, eu encontrei esse link da Amazon, tá? Isso aqui não é propaganda nem nada, mas enfim, olha só. Batman The Dark Knight Returns, que é Batman, Cavaleiro das Trevas Ressurge. Que é uma história do Batman, né, que ele retorna e tudo mais, né? Só que esse aqui tá em língua inglesa, tá? E aí você compra, faz a leitura e tudo mais. Mas olha só, caso você não queira comprar num livro, é só você encontrar meios alternativos através da internet em que você encontra eles em PDF.
de graça ou não. Aí é com você, né? Não quero fazer nenhuma apologia aqui nesse vídeo. E aqui, pessoal, para complementar todas essas estratégias, você vai estudar regras gramaticais, as famosas aulas de gramática. Por exemplo, o verbo to be, como conjugar verbos, expressões de conversação, em que você aprende nas aulas de conversação, em que você decora expressões, mas você aprende, encontra elas nas leituras, nas conversas, nos podcasts. Aprender de forma contextualizada, você está contextualizando o seu aprendizado, né? Pesquisando sobre uma coisa que você gosta. E claro, fazendo isso e sentando com constância, né? Você vai alinhar essas estratégias que eu passei aqui nesse vídeo ao seu estudo formal de inglês, tá bom? Como é que você vai fazer tudo isso? Você vai executar esse quarto passo através de um conteúdo programático de aulas de inglês. E onde é que você vai encontrar esse conteúdo programático? No primeiro link aqui na descrição, no comentário fixado ou na bio aqui do canal, que nele contém um curso de inglês que eu mesmo recomendo. Ele é muito bom, principalmente para você que é iniciante. Então é só você entrar nesse site, fazer sua matrícula, tá bom? E começar o curso online hoje mesmo, assistindo de onde e quando você quiser. Então, essas estratégias fizeram você aprender alguma coisa? Você realmente conseguiu aprender novas expressões? Coloca aqui nos comentários, tá bom? E se você é aquele tipo de pessoa que gosta mais de assistir, de aprender, na verdade, assistindo filmes e séries, eu gravei um vídeo te mostrando uma estratégia completa de como aprender inglês com filmes e séries, que vai estar aqui em cima, onde é só você clicar, assistir e também executar essa estratégia. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Muito obrigado, tamo junto.